Agricultores recebem sementes que são resistentes a uma doença que afeta a mandioca plantada na região. O Noriel Magalhães, ao vivo, conversa com a gente e traz mais informações sobre esta iniciativa. Noriel, bom dia para você. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que acompanham o JL1. Realmente, essa doença, a podridão das raízes da mandioca, vinha causando prejuízos grandes aos pequenos agricultores no município de Augusto Corrêa. Uma nova semente de mandioca vem mudando todo o cenário da agricultura no município, que tem, nesse setor, a maior atividade econômica. Vamos ver na reportagem. Quem vê os agricultores sorridentes ao receberem esses feixes de sementes de mandioca não imagina o motivo da alegria deles. Esta agricultora diz que com as novas mudas vai produzir mais farinha de mandioca. Estou feliz como agricultora, e ver a gente poder também levar, essa muda aí para nossos vizinhos, para a comunidade, para a gente ajudar eles. De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, há mais de 35 anos, os agricultores do município de Augusto Corrêa, aqui na região nordeste do estado, tinham prejuízos por causa da podridão das raízes da mandioca. Lavouras inteiras eram dizimadas com apenas 3 meses após o plantio. A podridão radicular é uma doença causada por vários fatores. Entre eles está uma espécie de fungo que contamina o solo. Seu Raimundo, que é agricultor há mais de 50 anos, conta que a maior tristeza do produtor rural é plantar e não ter nada para colher. Outros anos aqui atrás começou esse podridão nas raízes e aí deu um problema muito sério, porque o produtor ficou desvanecido. Começava a plantar e aí perdiu a produção. A gente perdia de 3 hectares a 4 hectares de roça, já a mandioca já tudo no ponto de produzir, e fica entristecia o produtor rural. Para combater essa praga que está ameaçando a cultura da mandioca na zona rural de Augusto Corrêa, o município investiu na aquisição de sementes da espécie BRS Mari, que é 98% resistente à podridão radicular. Levando isso para o nosso produtor da agricultura familiar para melhorar a sua produção. E com isso a gente está aumentando o plantio da maniva e a gente tem uma perspectiva aí de dobrar a nossa produção na farinha de mandioca aqui no município. Este agricultor mostra o resultado da nova espécie de mandioca plantada na roça. São plantas altas, saudáveis. As raízes são maiores e a coloração das batatas não tem manchas nem mau cheiro. Ele destaca outra vantagem da nova cultivar, que é o alto rendimento, que saltou de 8 toneladas de raízes por hectare para cerca de 20 mil quilos da mesma área plantada. A quantidade de farinha também subiu de 2 toneladas para 5 mil quilos por hectare. Com essa variedade diferenciada, a gente tem uma certeza que vai colher. Diferente das outras variedades, que há uma incerteza, se você vai colher ou não, porque elas são mais frágeis para esse problema que a gente tem na região, que é o mal da podridão. O setor agrícola é a principal atividade econômica de Augusto Corrêa e 57% da população são agricultores rurais, a maioria da agricultura familiar. Para este engenheiro agrônomo e pesquisador, a espécie desenvolvida pela Embrapa Amazônia Oriental está mudando o cenário agrícola de Augusto Corrêa. A BRS Mari é um material resistente, mas eu costumo dizer tolerante ao nível de 99%. O que é isso? De cada 100 plantas, uma poderá morrer. Então esse material dá tranquilidade para o produtor produzir sem ser afetado pela doença e produzir a nossa farinha de Bragança, que na verdade é uma marca. É isso, a gente vê aí que essa podridão que causava prejuízos, ela está sendo dizimada agora, pela nova espécie de mandioca que vem sendo produzida lá no município de Augusto Corrêa.
Por conta dessa melhoria genética nessa semente, né, feita pela Embrapa Amazônia Oriental, aumentou a procura dos agricultores por essa semente nova para fazer o plantio. Com isso, teve que aumentar também a área plantada. O município passou a fazer uma recuperação de áreas onde já havia sido feito plantios com a semente antiga e abrir novas áreas para fazer plantios para a agricultura familiar. São 25 tratores trabalhando, Márcio, em todas as comunidades na zona rural. Então, a expectativa é de que nos próximos anos o município se destaque tanto como um dos maiores produtores de farinha de mandioca, como na produção da raiz da mandioca aqui no Nordeste paraense. É um exemplo e tanto, né? Um caminho e tanto para a economia de muitas cidades que vivem da agricultura. Com certeza, e principalmente a região Bragantina, né? Inclusive na entrevista aí, né, se falou em farinha de Bragança. Para quem não conhece a região, pode achar estranho, né? Se o assunto é Augusto Corrêa, por que Bragança? Augusto Corrêa fica coladinho ali de Bragança. Inclusive, quando houve, né, o reconhecimento da farinha de Bragança, esse reconhecimento se estende também às outras cidades na região. Até porque todos os municípios praticamente na região ali, Tracuateua, Augusto Corrêa, pertenciam a Bragança. Então, quando você fala em farinha de Bragança, você também contempla a de Tracuateua, a de Augusto Corrêa e de outras cidades. E realmente uma farinha bem famosa, e agora com esse trabalho de deixar a muda da mandioca mais resistente, sem dúvida é uma bela iniciativa, uma ajuda a mais para os produtores da região. Noriel, obrigado pela reportagem lá de Augusto Corrêa, obrigado pelas informações, e o JL é mais tarde, viu, Noriel? Estamos no bom dia ainda. Tá bom? Um abraço para você, bom trabalho, valeu.